Pessoal, tá entrando aí? Só tava solucionando até agora. Espera o pessoal entrar. Nós também. Bom, gente, essa parte aqui ela pode parecer um pouco confusa, tá? Mas realmente é porque é tudo literal. Então, nós temos aqui, quando a gente varia a energia interna com a temperatura a volume constante, a gente vai ter o CV, que é a capacidade calorífica a volume constante, tá? E a mesma analogia vai poder ser feita quando a gente usa a entalpia. Então, só que quando a gente acha esse termo aqui, ó, quando a gente varia a entalpia com a temperatura e pressão constante, a gente vai ter quem? O nosso CP. O que é o CP? CP é a capacidade calorífica à pressão constante. Então, aqui a gente vai ter duas coisas, o nosso CV e o nosso CP. O CP está relacionado à entalpia e o CV está relacionado à energia interna, tá? Então, a partir desse equacionamento aqui, se a gente for desmembrar isso daqui, né? A gente manda o dt para lá, ó. A gente vai ter essa equação aqui, ó. dH é igual a CP/dt. Tá? Então, eu tiro aqui, ó. Né? Vou pegar esse dt e mandar lá para o outro lado. E depois eu vou realizar uma integração. Quando eu faço essa integração, né? Eu vou ter que, quando a gente faz a integração da entalpia, a entalpia ela vai dar um ΔH, né? E como a energia interna vai dar um ΔU, quando eu integro, né, a minha entalpia. Então, o ΔH, ele vai ser CP/dt, tá? Integrando ele da temperatura final até a temperatura inicial. Então, isso aí, no final, a gente vai falar que o que é a entalpia, isso tudo para demonstrar que a entalpia é o calor quando a gente mantém a pressão constante. E a energia interna é o calor quando a gente mantém o volume constante, tá? Então, para a gente achar o ΔH, basta a gente achar o CP vezes ΔT, tá? Que é a mesma coisa aqui que é P, que é o calor, a pressão constante, tá? Bom, quando a gente tem um gás ideal, a gente vai ter a mesma justificativa, que dH sobre dP, a temperatura constante é igual a zero. Então, ou seja, em vez, né, aqui a gente vai ter o nosso equacionamento igual a zero. Por quê? Quando a gente tem um gás ideal, né, a gente praticamente não tem o nosso volume ali, tá? Então, a gente tem que, essa situação, ela vai ser igual a zero. Então, essa parte, gente, é uma parte extremamente literal, tá vendo? De demonstrações, que serve para mostrar para vocês como é que a gente acha o CP e o CV, né? E relacionar isso, o CV à energia interna e o CP à entalpia, tá? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma determinada, né, exercício pedindo aqui para calcular o CP, né, a gente sabe que a gente vai calcular o ΔH. Se a gente tiver com o CV, a gente vai estar calculando o ΔU, tá? Então, gente, essa parte aqui, infelizmente, é isso aí mesmo, tá? Essas derivadas, o que eu queria que vocês entendessem é o que isso significa, né? Aí, o que eu quero que vocês entendam disso aqui é que vocês batendo o olho nisso daqui, entender o que isso significa, né? Que num primeiro momento pode ser difícil, mas depois a gente vai se habituando, tá? Então, você bateu o olho nessa equação dH, dt, AP, o que significa? Significa que a entalpia está variando com a temperatura. Então, ou seja, se a temperatura está aumentando ou diminuindo, a minha entalpia também está sofrendo uma variação. E essa variação ela está correndo o quê? A pressão constante, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam na hora da gente montar, tá? Então, por exemplo, se determinada variação ela não acontece, se ela for constante, o termo igual, por exemplo, aqui. Quando a gente está considerando a entalpia, a pressão é constante, não tem variação de pressão. Então, esse termo ele zera, porque aqui, ó, tem um dP aqui, não tem variação de pressão, então isso aqui vai zerar. Então, a gente vai ter essa equação aqui, tá? Então, trabalhar nessa parte aí, tá, gente? Para a gente poder entender isso literalmente, o que isso significa. Então, essa aí é uma parte mais complicada mesmo.
tá? Bom, aqui nessa parte a gente teve só o exercício, esse exercício aqui que a gente chegou a fazer, né? Aqui, ó, avalie o U para um mol de oxigênio, passando de 20 para 37, a volume constante, né? Então, ele aqui deu o CV, né? Então, se é para calcular o ΔU e ele me deu o CV, então eu vou utilizar as fórmulas, né? Vou utilizar essa fórmula aqui para estar calculando ΔU. Então, no primeiro caso, o ΔU, né? No primeiro caso era um gás ideal, e no segundo caso, a gente tinha que era um gás real. Então, o nosso CV era uma equação, né? Aqui, ó, que a gente teve que fazer a integração dela. Até na última aula a gente fez essa integração, tá? Então, agora, passando para a próxima parte, eu vou pegar aqui o próximo slide, tá? Espera só um minutinho que eu vou ter que abrir ele aqui. Aí aqui tá o título, não vai ser esse não. Vocês estão vendo aí o slide? Agora a gente vai falar um pouco do coeficiente de Joule-Tauss, tá? Pessoal, aqui eu coloquei aqui a explicação, né, como tá no livro, só que como o meu livro é em inglês, talvez aí a tradução não fique muito boa. Então, eu vou ler a partir com vocês aqui da parte do livro que minha que tá em português, tá? Então, coeficiente de Joule-Tauss. Então, a gente começa assim, ó. Apesar de termos trabalhado com muitas equações, todas elas, na verdade, se baseiam em duas ideias: equações de estado e primeira lei termodinâmica. Então, ou seja, com aquelas equações todas que a gente trabalhou lá atrás, a gente trabalhou com equações de estado e primeira lei termodinâmica. Qual que é a primeira lei termodinâmica? O ΔU é igual a P mais W. Né? Essa é a primeira lei termodinâmica. E a gente tinha equações de estado, que era o PV igual a nRT. A gente tinha a equação de Van der Waals, que foi aquela que a gente trabalhou na prova, tá? Então, a gente trabalhou com isso daí. Essas ideias, afinal, baseiam-se na definição de energia total e a manipulação dessa definição. Além disso, vimos vários casos nos quais as equações da termodinâmica são simplificadas pela especificação de certas condições, tá? Então, a gente viu várias simplificações que a gente faz, que foi mesmo até o mesmo no exercício que a gente fez, que a gente falou que o delta PV, né, ele vai ser zero, porque ali quando a gente tem um gás ideal, o ΔH vai ser igual ao ΔU, né? A gente fez uma outra suposição também, que quando a expansão é livre, o trabalho é igual a zero. A gente fez uma outra suposição, que quando o sistema é isolado, o que é um sistema isolado? Sistema isolado é quando não tem troca de calor nem troca de massa, tá? Então, sistemas isolados, na realidade, eles não existem. Por exemplo, se a gente pegar a garrafa térmica, era para ela ser um sistema isolado, um sistema ali em que não tem troca de calor nem troca de massa. Então, ele é um sistema fechado, sim, porque ela tem tampa. Então, ali a gente não vai ter evaporação de nada, né? Não vai perder nada ali com massa. Mas a gente também não teria troca de calor. Então, seria, ou seja, ela manteria ali a temperatura. Na verdade, a gente sabe que isso não acontece. Então, a gente fala que esses sistemas em que a gente não troca calor e não troca massa, é um sistema isolado.
E quando não tem essa troca de calor, a gente fala que é um sistema adiabático, ou seja, quando o Q é igual a zero, tá? Então, o Q é igual a zero é quando é adiabático, não tem troca de calor. A gente tem a expansão livre, que é quando o trabalho é igual a zero. A gente tem a isobárica. O que é isobárico? Isobárico é quando a gente está trabalhando a pressão constante. Isocórico é quando a gente está trabalhando a volume constante, tá? Então, são condições, são todas restrições em um processo que simplificam a matemática da termodinâmica. Aí perguntou aqui, existem outras restrições úteis? Então, vamos ver o que é falado aqui. Ó. Então, olha, outra restrição útil, baseada na primeira lei termodinâmica, é descrita pelo experimento de Joule e Thomson, ilustrado na figura 2.1. Então, eu vou colocar na figura para vocês poderem entender. Então, eu vou lendo aqui o que foi falado sobre o experimento de Joule e Thomson. Ó, no sistema adiabático, o que é adiabático, gente? Que não vai trocar calor. Tá vendo aqui? Adiabatic system. Então, ele não está trocando calor. Um sistema adiabático é montado e preenchido com gás em um dos lados de uma barreira porosa. Então, aqui a gente tem, ó, a barreira porosa e é preenchido em um dos lados, né, com gás. Este gás tem uma temperatura T1, uma pressão P1 e um volume inicial 1. Então, a gente tem a nossa barreira porosa e aqui a gente vai ter uma pressão 1, uma temperatura 1, tá? E um volume 1 também. Um pistão, né? Então, o pistão tá aqui, ó. Um pistão empurra o gás e força todo ele a atravessar a barreira porosa. Então, eu venho aqui, né? E vou fazer a compressão aqui. Vou empurrar esse gás. E esse gás, ele vai atravessar essa barreira porosa. Justo porque ele tem poros, né? Ele vai conseguir escapar aqui. De modo que o volume final desse lado da barreira fique igual a zero. Então, eu vou forçar de tal modo que o volume final deste lado aqui vai ser aproximadamente zero, tá? No outro lado da barreira, então, a gente tem um outro lado da barreira, que é esse lado aqui, tá vendo? No outro lado da barreira, um outro pistão se move à medida que o gás difunde. Após difundir o gás, terá uma temperatura Após difundir o gás, terá uma temperatura T2, uma pressão constante P2 e um volume V2. Então, ou seja, eu forço esse gás a passar aqui, né? Então, ele passa para o lado de cá. E à medida que eu estou forçando o lado de cá, eu também estou empurrando isso para lá. Então, aqui, deste outro lado da barreira, começa a existir outras condições, que eu denomino por T2, P2 e V2, tá? Inicialmente, o volume no lado da direita da barreira é zero. Então, né, antes de eu forçar esse sistema, né, esse aqui estava tudo recolhidinho. Então, antes de eu forçar ele passar pela barreira, esse volume aqui era igual a zero, né? Como o gás está sendo forçado através de uma barreira, então eu forcei o gás. Aí começa a existir certas condições de temperatura, pressão e volume, tá? Entende-se que o P1 vai ser maior que o P2. Então, a pressão, né? Por que a gente se entende a que ele falou aqui? Deixa eu anotar isso aqui. Ele falou que o P1 ele vai ser maior que o P2, gente. Por quê? Aqui, como a pressão, né? Aqui desse lado, a gente está embutindo pressão, a gente está fazendo uma compressão. Então, o P1 ele vai ser, de qualquer forma, maior que o P2, porque o P2 a gente está puxando para lá, então a gente está expandindo, tá? Esse lado aqui do gás, a gente está puxando para lá, está fazendo uma expansão. E esse lado a gente está fazendo uma compressão. Então, no final das contas, o P1 sempre vai ser maior do que o P2, tá? Mesmo que as pressões sobre os dois lados sejam mantidas constantes. Deve-se entender que o gás sofre uma queda na pressão à medida que é forçado para um lado. Então, a pressão ela cai quando a gente força de um lado para o outro, tá? No lado esquerdo, o trabalho realizado sobre o gás, o que contribui positivamente. Então, no lado esquerdo,
o trabalho é realizado sobre o gás, tá vendo? Então, aí, na hora que quando a gente vai pegar a forma de trabalho, a gente sabe que trabalho é igual a PdV, né? ΔP dV. Então, quer dizer, né, tem uma parte aqui que é negativa, mas como o trabalho está realizado sobre o sistema, então ele vai ter uma contribuição positiva, tá? Do lado direito, o gás realiza trabalho, contribuindo negativamente para a variação total de energia. Então, desse lado aqui, o gás realiza trabalho do lado direito, contribuindo negativamente para a variação total de energia. O trabalho líquido, que é o WLQI, desempenhado pelo sistema, depois que o primeiro sistema foi empurrado, é... Então, olha só, deixa eu pegar aqui a equação. Então, o que ele está falando aqui? Ó? O trabalho líquido, ele vai ser, né? O P1V1, que é essa condição aqui desse lado aqui, menos o P2V2, que é o trabalho líquido que vai correr, tá? Então, você vai pegar o trabalho de um lado menos o trabalho do outro, tá? Como o sistema é diabático, então aqui que ele está falando aqui, ó, since the system is adiabático, Q é igual a zero, então o ΔU líquido tem que ser igual ao trabalho líquido, tá? Então, quando a gente pega aqui a nossa primeira lei termodinâmica, olha, vamos colocar ela aqui. A nossa primeira lei termodinâmica é igual a Q mais trabalho, né? Ixi, peraí. U é igual a Q mais trabalho, certo? Então, a gente sabe que eu tinha falado com vocês antes, lá no início, eu tinha falado que o sistema era diabático. Então, aqui era igual a zero, tá? O calor é igual a zero, porque o sistema é diabático. Então, a gente tem que a variação de energia é igual ao trabalho. É isso que ele está falando aqui, ó, tá? Então, ΔU líquido é igual o trabalho líquido, tá? Então, escreveremos ΔU como energia interna do gás do lado 2 menos energia interna do gás lá do gás 2. Então, olha só, a partir dessa equação aqui, ó, P1V1 menos P2V2, o P1V1 não é igual a trabalho e trabalho não é igual a 1. Então, a gente transforma essa equação como energia interna 2 menos energia interna 1. Por quê? O trabalho vai ser igual a energia interna, tá? Então, igualando as duas equações, se a gente achou que trabalho líquido é igual a esse aqui e trabalho líquido também é igual a esse aqui, né? Que vai ser igual ao ΔU, a gente igualando as duas equações, a gente vai ter isso daqui, ó. Pegando essa daqui e igualando com essa, a gente vai ter isso daqui, tá? Então, isolando, rearranjando os termos da equação em função de 1 e 2, então, olha só, tudo que for referente ao 1, eu jogo do lado esquerdo, tudo que for referente ao 2, eu jogo do lado direito, tá? Então, aí nós vamos ter que U1 mais P1V1 é igual a U2 mais P2V2. Quando a gente pega essa equação, a gente lembra que essa equação é igual àquela que a gente estava trabalhando naquele exercício. U mais PV é o quê? Entalpia. Então, a gente vai ter que a entalpia do processo 1 é igual à entalpia do processo 2. Logo, a gente percebe que aqui, a gente não vai ter variação de entalpia, tá? Então, o gás aí, ele não vai variar a entalpia. Isso tudo foi para falar que esse processo é um processo isoentálpico. Então, o que ele quis dizer com isso aqui? Ele quis dizer que a entalpia aqui, H1, e a entalpia aqui, H2, elas são iguais, são processos isoentálpicos. Então, ele partiu de todo esse equacionamento para demonstrar para você que esse processo que está acontecendo aqui é um processo isoentálpico, ou seja, a entalpia de 1 é igual à entalpia de 2, tá? Então, lendo aí mais um pouco aí com vocês, ó. Já que a entalpia do gás não varia, o processo é chamado de isoentálpico.
Então, ó, isoentalpico, porque não houve variação de entalpia, tá? Continuando aí, eu fui só consertar ali a palavra, isoentálpico. E ficou faltando o pi também. Isoentálpico. Quais são algumas consequências desse processo isentálpico? Então, a gente vai ver qual que é a consequência desse processo, né, das entalpias terem dados iguais aí. Apesar da variação de entalpia ser zero, a variação de temperatura não é. Então, a gente vai ter o quê? O seguinte, a variação de entalpia é zero, mas a variação de temperatura não é. Vocês veem aqui que essa variação aqui, ela vai dar uma diferença de temperatura, tá? Delta T2 menos T1 vai dar uma variação, tá? Qual é a variação na temperatura que acompanha a queda de pressão nesse processo isentálpico? Então, ele está perguntando qual que vai ser a variação da temperatura em relação à queda de pressão, porque a gente sabe que a gente está tendo uma queda de pressão. Então, o que a gente está querendo determinar aqui? A gente está querendo determinar aqui o seguinte. Se ele quer saber a variação de temperatura em relação à pressão, então deixa eu tentar colocar aqui para vocês uma equação. Na verdade, essa equação deve estar aqui, tá vendo? O que ele quer determinar? A variação lá naquele processo, naquele pistão. Qual que vai ser a variação da temperatura em relação à pressão? Isso aqui que ele está querendo fazer, tá vendo? Quando a entalpia é constante, tá? Então, olha só. Isto é derivada da temperatura sobre a derivada da pressão, a entalpia constante. Então, ele quer saber qual que seria essa variação, tá? Ele quer determinar isso daqui. Né? Se o processo é isentálpico, como é que está ocorrendo a variação de temperatura e pressão nesse processo, tá? Podemos, de fato, medir essa derivada experimentalmente, usando o aparato da figura. Né? Então, essa derivada ela pode ser determinada quando a gente faz experimentalmente esse aqui, tá? Que não é o nosso caso aqui que a gente vai fazer. Só que o que ele falou? Ele determinou que o coeficiente de Joule-Thomson é justamente a variação da temperatura com a pressão quando o processo é isentálpico. Então, a gente tem esse equacionamento aqui, esse μJT. O que é esse μJT? É o coeficiente de Joule-Thomson, tá vendo? É igual a essa integral, tá? E que a gente pode definir, né, uma aproximação útil, que o coeficiente de Joule-Thomson é o ΔT sobre ΔP quando o processo é isentálpico. Então, ou seja, gente, qual que é a conclusão de tudo que a gente tira disso daí? A gente tira a conclusão que o coeficiente de Joule-Thomson é a variação da temperatura à pressão quando, né, o processo é isoentálpico. É isso que a gente tem que saber, tá? Então, com isso, antes de eu continuar aqui, vamos fazer essa questão aqui, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha nela aqui novamente. Gente, esses coeficientes de Joule-Thomson, eu não coloquei a tabela aqui, mas espera aí que eu vou pegar aqui um livro com vocês para a gente poder dar uma olhada, tá? Só um minutinho. Pessoal, vocês estão aí? Com certeza, Sabrina. Sim. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o livro, gente. É por isso que às vezes os slides, algumas palavras ficam meio... Porque o livro tá todo em inglês aqui, tá? Então, vamos lá. Então, seria essa parte aqui que a gente viu, né? Então, olha, esse coeficiente de Joule-Thomson, gente, ele tem uma tabela, tá? Ele vai depender de quem? Da pressão e da temperatura. Então, aqui a gente vai ter a tabela, ó.
tá vendo aqui, ó, coeficiente de Joule e Tauss para vários gases. Então, a gente vai ter aqui as temperaturas, a gente tem essas temperaturas aqui disponíveis, menos 150 graus Celsius, menos 100, menos 50, 0, 50, 100, 150, 200. E aqui a gente vai ter as pressões, ó, 1, 20, 60, 100, 140, 180, 200. Isso aqui é pelo ar, tá vendo? Quando o ar está sem água e sem dióxido de carbono, tá? Aí a gente vai ter para o argônio, tá vendo? A gente vai ter para o dióxido de carbono, a gente vai ter para o nitrogênio, tá? Então, a gente tem uma tabela em que me fornece isso aqui. Aí, o que acontece? Se eu precisar usar esse aqui, e vamos supor que eu vou ter uma temperatura de menos 150, mais uma pressão de 40, aí vocês vão ter que fazer uma interpolação aqui. Eu vi vocês comentando lá na aula de cinética sobre interpolação. Se a gente precisar fazer, eu mostro aqui para vocês. Então, a interpolação, o que seria interpolação? A gente acha um número que está aqui entre 60 e 100, né? Porque aqui na nossa tabela não mostra. Vamos supor que a gente queira achar o 80. O 80 não está aqui. Então, a gente faz uma interpolação para a gente tentar descobrir esse valor aqui, tá? Então, vamos primeiro tentar fazer esse exercício que eu coloquei ali para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Olha, se o coeficiente de Joule-Thomson para o dióxido de carbono CO2 for 0,6375 Kelvin por atm, estimar a temperatura final do dióxido de carbono a 20 graus Celsius em 1 atm, que é forçada através de uma barreira a uma pressão final de 1 atm. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está te pedindo para achar o coeficiente de Joule-Thomson. Ele te deu até o valor do coeficiente de Joule-Thomson, tá vendo aqui, ó? Que no caso, se eu não tivesse esse coeficiente, eu tinha que procurar lá naquela tabela que eu mostrei para vocês. E a gente vai estimar a temperatura final do dióxido de carbono a 20 graus Celsius em 1 atm, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa equação. Qual que é a equação que a gente vai usar, tá? Eu vou fazer aqui. Vamos lá. Bom, eu vou chamar de U, gente, porque aqui não tem as letras, essas letras gregas. Então, esse aqui é o coeficiente de Joule-Thomson, tá? Vou até pôr um JT aqui embaixo. Então, o coeficiente de Joule-Thomson, né? Aqui a gente vai trabalhar com essa equação aqui, ó. Quer ver? Essa é daqui, ó. Essa aqui, tá? Então, é ΔP sobre ΔT sobre ΔP. Então, vamos lá. A ΔP, tá? Eu não tenho delta aqui, mas vou colocar PF menos PI dividido por... Não, é T primeiro. TF menos TI dividido por PF menos PI, tá? Bom. Então, tá pedindo a temperatura final, né? A gente tem a condição inicial, que é 20 atm 100 graus Celsius, tá? Então, vamos lá. O coeficiente é 0,6375, que é igual a TF menos TI sobre PF sobre PI. PF é 1, né? Que é a pressão final. Menos o PI vai dar 20. Então, calculando isso aí, vai dar 0,637,6375 é igual a TF menos TI dividido por menos 19, tá? Então, multiplicando cruzado, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o menos 19 com 63,75. Então, TF menos TI é igual a 0,6375
vezes 19. Então, fazendo essa conta aí, vou multiplicar aqui, tá? Vai dar 12,1125. Então, olha só, o meu delta de temperatura, ou seja, a variação de temperatura daqueles dois lados vai dar quanto? 12,1125. Eu falei para vocês que quando a gente está fazendo um delta de temperatura, não importa se a gente colocar Kelvin ou Celsius, né? Então, aqui eu tenho como descobrir a temperatura final. Então, é só substituir a temperatura inicial ali, ó, tá? Então, TF, então aqui, no lugar da equação que eu achei, eu vou colocar TF menos. Quanto que é o meu TI? O meu TI é 100. Que é igual a 12,1125. Então, oi. O seu resultado não dá negativo, não? Não vai dar... Não, não vai dar... Peraí, deixa eu ver aqui, gente. Porque foi um Ah, e é. ficou menos Aqui é negativo, tá certo. Tem um negativo aqui, tá? Porque tem um menos 19, é porque aqui eu tinha esquecido de colocar ele, ó. Então, menos 19. Multiplicando aqui dá menos. Então, aqui vai ficar menos. Então, ó, para a gente achar o nosso TF, vai dar menos 12,1125 mais 100. Fazendo essa conta aí, o nosso TF vai dar igual a 100 menos 12,1125. Então, isso vai dar 87,8875 graus Celsius. Então, essa aí, gente, seria a nossa temperatura, tá? Eu achei que eu ia utilizar aqueles dados ali. O dióxido de carbono, CO2, por 0,6375 Kelvin. Eu achei que essa seria a minha temperatura inicial. E esses 100 graus, que é a temperatura final do dióxido, a 100 graus seria a temperatura final. Eu teria que transformar ou para Celsius ou para Kelvin. Então, esse aqui, o 0,6375 Kelvin por ATM, é o coeficiente, é o Mi, tá? Então, esse 0,7375 é esse aqui, ó. É esse carinha aqui, ó, tá? Porque na hora que a gente coloca lá na tabela, deixa eu colocar a tabela aqui de novo, tá vendo aqui, ó? A tabela aqui, ó, coeficiente de Joule-Thomson, tá vendo? Olha só a unidade que ele vai sair pra gente. Ele vai sair em Kelvin por ATM. Então, ali ele pediu do dióxido de carbono, né? Deu 0,6375. Aqui, ó. Qual que é a condição que ele estava, ó? Inicialmente, ele estava, né? Quer dizer, que ele termina, né? Aqui, ó. A 20 atm, tá vendo? E a 100 graus Celsius, tá? Então, você pode observar aqui, ó, que essa é a condição dele, ó. A 20 atm, tá vendo? 0,7375 e 100 graus Celsius. Então, essa era a condição final lá do exercício, que deu para mim o coeficiente de Joule-Thomson, que é em Kelvin por ATM. Só que aí ele pediu a condição final, né? Então, a condição final, deixa eu colocar aqui. Então, se teria o ΔT sobre o ΔP. O que que acontece, Ronan? Eu falei isso lá na hora que a gente fazia o Q igual a MC ΔT. Quando a gente está calculando uma variação por exemplo, aqui no caso, uma variação, eu vou ter o resultado de uma variação, essa variação é a mesma, tanto em Kelvin como em graus Celsius. Então, por isso que a gente deixa naquele valor. Tá? A mesma coisa. Se a gente tiver a variação, ela é a mesma, tanto, por exemplo, na mesma pressão. Em ATM, por exemplo, e em bar. A variação é a mesma, tá? Então, por exemplo, se você pegar 300 Kelvin e 273, vai dar 27. E se você pegar 0 graus Celsius e 27 graus Celsius, dá a mesma diferença, que é 27, tá? Então, por isso que aqui a gente não transformou. E agora eu já perdi o exercício, tá? Mas aqui tem a solução dele, quer ver?
Deixa eu colocar aqui. Então, aqui vocês vão poder ver melhor, ó. Então, você vai ter o ΔT, aqui vai ter o menos 19, multiplica cruzado, tá? Então, o ΔT é de 12, a gente achou 12, alguma coisa. Então, essa variação é a mesma, ela vai ser tanto em Kelvin como em ATM, tá? Então, a gente sabe que a nossa temperatura final ia ser quanto? 88 graus Celsius, tá? Se você fosse olhar em Kelvin, né? 88 mais 273 daria 361. Então, aqui daria 373 e aqui daria 361. Então, se você fazer 373 menos 361, vai dar 12 do mesmo jeito, tá? Não, beleza, Sabrina. Aqui, Hum, a aula vai cair, eu não vou voltar, não, tá? É só pra você uhum. saber. Minhas vistas já tá escorrendo água pra tudo que é lá, tô parecendo que eu tô até chorando. Às vezes tá precisando de um óculos aí, hein? Você usa óculos? Não, uso não. Tá. Ô, Eu tô gente, eu ficando acho que... Tá. muito tempo com a cara no computador. Eu também fico. Olha só, eu vou terminar a aula por aqui também. Amanhã eu continuo com vocês dessa parte aqui, tá? Aí depois vocês refazem esse exercício aqui, ó, tá? Do Joule Towson, Ok. tá bom? Aí amanhã a gente termina aqui. Pra mim, o mais importante era mostrar pra vocês como é que fazia o exercício aí, tá bom? Aí ó, amanhã a gente continua, tá bom? Tá bom. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Então, aí nós nos vemos aí amanhã, tá? Então, todo mundo entregou o exercício lá. A maioria, né? É para estar te enviando com as devidas correções ou não precisa? Não, não precisa não, mas faz aí no seu caderno, né? Pra depois você precisar, tá bom? Obrigada. Tá? De nada. Tchauzinho. Tchau. Tchau, gente. Tchauzinho. Tchau. Tchau.